Fala Blockbusters! Essa é a crítica com spoiler de Glass, ou aqui no Brasil, Vidro, o terceiro filme que fecha o arco da trilogia do Shyamalan, que começa ali com o corpo fechado e depois tem Fragmentado. Então fica aqui o aviso de spoilers, a gente vai falar um pouco mais, para quem não sabe, já teve a crítica sem spoiler, vai lá nos nossos vídeos aí e dá uma olhadinha lá, a gente fala sobre fotografia, etc. É algo bem mais ampliado, porque ali a gente passou por questões técnicas e enfim. Aqui a gente vai falar basicamente dos pontos em que lá a gente não pôde abordar, mas aqui a gente vai fazer essa explanação de tudo aquilo que tem de spoiler e revelações por trás do filme Glass. This is where they would paint you with big eyes and bubbles of confusion above your head. You hurt him. Get back in your room, both of you. O primeiro filme falou muito do Dan, né? Ele abordou muito aquela questão se realmente ele era um super-herói ou não, e ele deixou aquela dúvida no ar quando no final nós temos ali aquele plot twist em que revela que o Glass, que sempre foi aquele cara por trás daqueles acidentes, e ele fazia experimentos para que ele talvez um dia conseguisse encontrar o verdadeiro super-herói no mundo real. Alusão muito forte aos quadrinhos, né, obviamente. Já no segundo filme, no Fragmentado, os quadrinhos ficaram de lado e a gente conseguiu absorver ali uma história de um rapaz que passa por um problema de multipersonalidade. Ele tinha 23 personalidades e depois, por fim, a gente conseguiu ver que ele tinha uma 24ª, que era a besta, a fera, né? Que é no final do filme, quando a gente viu o Bruce Willis ali, né, o personagem Dan, a gente viu que os filmes se entrelaçavam. E ali a gente conseguiu ver que aquela fera, né, o Kevin, era o grande vilão, né, que o Dan teria que combater em um terceiro filme. Mas nesse meio tempo, azeitando toda essa relação, estava ali o Sr. Glass, o Mr. Glass, o vidro, que é o personagem do Samuel Jackson, que é importantíssimo. Por quê? Porque ele fez com que o personagem, principalmente no corpo fechado ali, o personagem do Dan surgisse. Ele é um vilão? Ele é um herói? Quem ele é? Ele é um cara perturbado? Ele leu muito quadrinho, por isso que ele é maluco? O terceiro filme explica tudo isso. Eis que vamos para as reviravoltas e as explicações do terceiro filme. I specialize in those individuals who believe they are supernatural beings. I don't belong here. Primeiramente, como eu falei no outro vídeo, mas agora eu vou poder explicar melhor, o filme deixa claro, e isso é sensacional pela parte já da direção, deixa claro pelos seus tons de cores, etc., muitas vezes pela perspectiva da câmera, quem que está comandando todo mundo ali. Tem ali a personagem da Sarah Paulson, que ela é uma psiquiatra especializada em pessoas que acham que são super-heróis, e ela quer tratar, ela até se coloca à disposição para tratar aqueles três personagens, né? No caso, ali o Kevin, o Dan e também o Sr. Vidro. O Kevin, ele tem uma cor amarelada, ele usa sempre uma roupa amarela. O Dan, ele usa sempre uma cor verde claro, verde água, né? E o Glass, aquele roxo característico, né, dele. Ela, quando ela está fazendo ali a terapia, quando existe a união dos três, a sala é rosa, que é a cor dela, da Sarah Paulson. E a sala, a câmera faz com que ela quase seja claustrofóbica. Então você tem a cor dos três, mas a cor predominante ali é o rosa. Ou seja, ela está dominando aqueles três. Ela domina aqueles três personagens e não só domina. Depois, no final, a gente percebe que ela quer controlá-los e não só isso, ela quer exterminá-los. Por quê?
Aí vem um grande desenrolar aí no final. São 3 pequenos twists, 3 twists, um grande plot twist, né? Na verdade, o Kevin acaba descobrindo, não ele, mas os sidekicks, né? Cada um ali dos 3 tem um sidekick, né? Que acaba ajudando. E é bom a gente salientar que a menina que acaba se afeiçoando ao Kevin, hoje em dia a gente pode questionar, poxa, ela foi abusada, ela foi, né, violentada, e ela vai de encontro a ele, ela acaba tendo uma admiração por ele. Sim, isso chama síndrome de Estocolmo, isso acontece. Isso é um transtorno, né, no caso uma síndrome, onde a pessoa é raptada e ela acaba se afeiçoando ao sequestrador. Isso existe, ok? Antes de questionar e etc. Bom, o Kevin, então, ele acaba descobrindo, né, por informações de terceiro, que o seu pai, ele foi morto no mesmo acidente em que Dan estava lá no primeiro filme, no Corpo Fechado. Ou seja, o Glass, ao fazer com que o trem saísse fora do trilho e ocorresse aquele acidente horrível em que só o Dan ficou vivo, ele matou também o pai do Kevin. Ou seja, ele não só produziu o Dan, não é? O vigilante, por assim dizer, no terceiro filme, né? Que é o nome que ele tem. Ele não só criou ele, mas ele criou a fera também. Ou seja, ele criou o herói e o vilão. You were sent here to be an avenging angel. How much do you want to avenge us? These individuals have lost their perspective. A lot of people are going to get hurt. Assim como a gente tem nos outros filmes, esse filme, ele explica, o próprio Samuel Jackson e o Vidor, ele fala, isso aqui é uma origem. E é ali que a gente descobre a origem, que é a mesma, do herói e do vilão. É um filme de origem. E não só a origem do herói e do vilão, mas a origem dos seus sidekicks, que são aqueles que vão levar a mensagem e o legado e a existência dos verdadeiros heróis para o grande público no final do filme. Porque em determinado momento a gente descobre que a personagem da Sarah Paulson, ela não é psiquiatra somente. Ela faz parte de uma irmandade, onde essa irmandade, por anos, por séculos, enfim, eles falam que há mais de 1000 anos e etc., que eles combatem os heróis e os anti-heróis e os vilões que vão aparecendo na Terra, seres extraordinários que vão aparecendo. E ela acabou se aproximando, e por isso que ela até demonstrou interesse em querer tratá-los para ter uma proximidade para exterminá-los. Por fim, os 3 acabam morrendo, mas assim como o Dan tinha na sua força o seu grande poder, né? A fera tinha ali, né, na fúria e na sua personalidade aquela também o seu grande triunfo. A gente tinha o Glass. E qual era o poder do Glass? A inteligência. E ele conseguiu, com a inteligência, e obviamente ele deixa isso muito explícito lendo muito quadrinhos, ele conseguiu antever o que iria acontecer. E as câmeras que ela mesma colocou, que a psiquiatra colocou para controlá-los, foi a principal peça, a peça-chave para que o mundo, no final, né, o mundo ficasse sabendo que heróis realmente existem. Os 3 morrem, as imagens do embate final, a psiquiatra ela tenta apagar aquelas imagens, mas o Glass já tinha uma tática para que essas imagens fossem passadas para a mãe dele, no caso para o filho do Dan também, e para a menininha que é afeiçoada ao Kevin. E esses 3 sidekicks, eles acabam levando essas imagens para noticiários, enfim, eles mandam por internet para várias pessoas e para vários veículos, e o filme acaba com o mundo sabendo da verdade. A verdade é que heróis realmente existem. Elijah. These stories are true. Finally, the real world
will see we exist. E essa mensagem do filme não só passa a ideia de que heróis existem, e ali não é só para quem gosta de quadrinhos ou etc. Não, ele fala de defeitos, ele fala de qualidades, ele fala de pessoas extraordinárias que existem e que a gente não pode só julgar certo e errado, ou seja, o próprio Glass, quando ele está morrendo, né, nos braços da mãe, ele fala: mãe, eu fui um cara, né, eu fui um cara incrível e tal. E ela fala: sim, você foi. Ele tinha algo por trás, ele tinha algo bom por trás, entendeu? Obviamente que a gente também entra na questão se os fins justificam os meios e etc. Mas, enfim, a grande questão é que por trás de pessoas com defeitos existem grandes e enormes qualidades e feitos, e que eles devem ser valorizados, obviamente. E que muitas vezes os heróis eles estão na nossa vida, no nosso cotidiano, mas eles não são notados. E por isso que existem pessoas que fazem esse papel de, enquanto algumas pessoas tentam sabotar que esses heróis existem, né, nessa concorrência mundana, existem pessoas que conseguem ver o lado bom nas pessoas. E as pessoas, elas são esses agentes da pacificidade no mundo, que fazem com que a gente veja a parte boa de tudo. Então é um filme que fala não só sobre coisas lúdicas, sobre o quão incrível é tu guardar algo puro dentro de ti, nem que seja, no caso do filme, a pessoa que é apaixonada por quadrinhos e leva isso para sua vida e faz com que, né, isso seja um fato que ela pense que exista justiça no mundo, né, que é o que aconteceu com o Dan. Ele acabou virando ali um vigilante, um justiceiro, porque ele acredita que realmente exista isso, né? Mas não só isso, mas nos dá, a todos que gostam de quadrinhos e gostam do Shyamalan, dá o senso de que existe esperança, sim, para filmes de herói, para filmes que não se julgam filmes de herói, mas que abordam o tema para que isso apareça mais e que as pessoas vejam os quadrinhos também, não só como uma coisa de criança, como o próprio Glass fala, que ele acaba por se sentir tão diferente que ele não sabe onde ele se encaixa. Sim, existe um lugar para todo mundo se encaixar na sociedade. Todo mundo é extraordinário, todo mundo tem algo de extraordinário. Então eu acho que esse filme passou isso e o final para mim foi inacreditável. E aí fica em aberto, né? Será que os sidekicks vão levar adiante uma mensagem, vão seguir algum legado, algo mais vai acontecer, vão aparecer novos heróis? Porque o tempo inteiro a psiquiatra ficava perguntando se vocês se acham heróis, né? Então por que não existem outros? Porque a Irmandade fazia esse desserviço, né, de exterminá-los. Então esse é o vídeo com spoilers, com comentários sobre Glass. Eu gostei muito, já falei em outro vídeo, dou uma nota 8.9, 9, enfim, ainda estou digerindo porque eu acho que essa nota tende a aumentar. Um filme incrível, e deixe aí nos comentários o que você achou, curta o canal, vai sair logo 5 coisas que você não notou em Glass, e eu espero que vocês aí se inscrevam no canal, continuem nos assistindo, ok? Até mais!